Olá, boa noite para você. Em meio a aglomerações e flagrantes de desrespeito ao coronavírus, o vírus avança em Santa Catarina. Já somos o terceiro estado brasileiro com mais casos da Covid e parece que nem isso faz uma parte da população acordar para o problema. Flagrantes divulgados pelas redes sociais mostram o descumprimento às regras sanitárias em baladas e praias no primeiro final de semana de 2021. O NSC Notícias de hoje te convida a ouvir especialistas da ciência que nos ajudam a entender como esses abusos podem afetar a vida de toda a população. Show Covid zero aqui, ó. Não tem, não existe. Aqui, ó. Agora não existe Covid. É o único lugar do mundo que não tem Covid. É na Lagoa da Conceição. Aqui, ó. Não existe lugar no mundo onde não há Covid. E não é hora de se descuidar e negar a existência do vírus. Quem passou um Réveillon reservado, respira tranquilo agora. Mas teve gente que só não foi cuidadoso como mostrou para todo mundo na internet. Esse pessoal até estava isolado no mar, em Porto Belo, mas sem a distância mínima entre as pessoas. Muita gente aglomerada nessa outra comemoração em Itajaí. Em Florianópolis, as casas noturnas podem abrir, mas com 20% da capacidade. Não foi o que se viu neste clube de praia. E na Praia do Rosa, cenas repetidas. Lembra do feriado em outubro? O mês de novembro teve 130% de aumento em relação ao mês de outubro. E o mês de dezembro teve 140% em relação ao mês de novembro. Então explodiu. Os meses de novembro e dezembro, eles explodiram. Só que tem um tempo de atraso aí, né? Se no mês de novembro explodiram os casos, no mês de dezembro explodiram as mortes. Né? Nós tivemos quase 1.500 mortes só no mês de dezembro. Nunca tinha ocorrido isso em Santa Catarina. Agora, em dezembro, a tendência é que as mortes vão se expandir ainda mais em janeiro. Né? E se continuar dessa forma, né? A pessoa que se descuida e se contamina em uma dessas festas deve apresentar os sintomas numa média de 5 dias. Isso se ela não for assintomática. Só que até lá já pode ter transmitido o vírus para as outras pessoas. No táxi, no ônibus, no mercado, na reunião em família ou em uma nova festa. E assim o ciclo não para. Mas quando você não tem nem a chance de encontrar essas pessoas, porque elas podem estar sem sintomas e nunca vão ir a procurar um diagnóstico, do nosso ponto de vista, o mais provável que vai acontecer é que nós mantenhamos a curva subindo ou lá acima na estabilidade durante quase toda a temporada. E com tudo isso, para essa epidemiologista, não tem como a gente não ser afetado. A gente não pode pensar única e exclusivamente no momento atual, né, e na questão do comércio, na questão da ocupação dos hotéis, porque isso irá comprometer o andamento do ano, e para que a gente possa garantir esse retorno seguro às aulas, a gente precisa ter um quadro epidemiológico favorável e não podemos botar a perder uma situação que já é comprometedora. O governo do estado sempre faz uma análise de transmissão do coronavírus com 3 cenários possíveis e usa a média de contágio das últimas semanas para criar índices. O último relatório foi divulgado no dia 24 de dezembro. O fato é que em todas as possibilidades, pelo nosso histórico, a média de transmissão sempre é de uma pessoa contagiando mais de uma pessoa, o chamado RT acima de 1, o que é considerado perigoso. Até domingo, o estado tinha registrado 5.314 mortes, ou seja, já tinha ultrapassado o segundo pior cenário projetado pelos especialistas. E com o número de mortes registrados até agora, a tendência é que no próximo final de semana, Santa Catarina atinja o pior cenário desenhado. E os gráficos ainda vêm com um recado dos especialistas. A falta de distanciamento no Natal e Ano Novo ainda não foi contabilizada e pode agravar a situação. As perspectivas são tão sombrias como nós indicávamos no início de dezembro, né? Todas as pessoas que estão trabalhando mais na área científica diziam que era necessário travar o processo lá no início de dezembro ainda, né? E o que se fez foi exatamente o contrário.